De onde veio o lema Ordem e Progresso presente na nossa bandeira de hoje? Por que a gente faz um feriado para um cara que tirava dente das pessoas? Na aula de hoje a gente vai tentar responder essas curiosidades para você e, obviamente, fazer com que você estude mais e aprenda sobre esse conteúdo maravilhoso chamado de História. Hoje nós vamos nos concentrar sobre os anos iniciais da Primeira República, ou seja, a República da Espada. Ela tem esse nome justamente porque os dois primeiros presidentes da história do Brasil foram dois militares. O Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Não nos interessa muito saber os pormenores dos dois governos nesse momento, mas muito mais entender como foi a consolidação dessa república. Estamos deixando a monarquia e entrando num novo sistema político. E como todo novo sistema político, não há nunca um consenso. Pois é, haviam projetos distintos de república. Havia a república defendida pelos grandes latifundiários, chamada de república federalista, ou então uma república liberal, que defendia maior descentralização política, maior liberdade e autonomia para os estados. Por um outro lado, havia também uma república mais positivista. Alguns militares, como Benjamin Constant, defendiam uma república mais centralizadora, uma ditadura republicana, que era o que defendiam os positivistas. Tinha também um grupo político mais ligado às classes mais pobres do Brasil. Defendiam um governo mais autoritário para favorecer as camadas populares, tal qual foi a República Francesa. Por isso ganharam o apelido de os jacobinistas. Então esses movimentos republicanos, eles brigavam entre si para saber como seria essa nova república. E o Marechal Deodoro da Fonseca, nos seus anos iniciais, ele foi o responsável pela consolidação desse regime. Exemplo número 1 são os símbolos. Sim, todo novo regime precisa de símbolos. E um símbolo muito importante que está sempre em disputa é a bandeira do país. Por isso eu convido você a fazer uma análise das bandeiras da história do Brasil. Quando o Brasil se tornou uma república, no primeiro dia do Brasil republicano, foi levantada uma bandeira que se assemelhava muito à bandeira norte-americana. Dá uma olhadinha como é que era essa bandeira. Olha aqui do lado. A bandeira ela se inspira muito no modelo norte-americano. Listras horizontais, apenas com as cores do Brasil e com as estrelas, tal qual tem na bandeira norte-americana. Obviamente, essa bandeira representa os valores dos liberais, daqueles grandes latifundiários. Acontece que essa bandeira não foi adotada. A nossa bandeira ela é muito, mas muito influenciada pelo modo positivista de enxergar o mundo. O projeto positivista venceu na batalha da bandeira. Lucas, aonde eu consigo perceber o positivismo na nossa bandeira? Pelo lema do positivismo. O positivismo tinha um lema muito interessante que dizia o seguinte: amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. O positivismo, ele não está presente na nossa bandeira apenas pelo lema. Por quê? Porque a nossa bandeira ela manteve as cores da monarquia. E os positivistas acreditavam que a sociedade estava sempre em evolução. Então é preciso preservar valores do seu passado. É por isso que a nossa bandeira atual, ela manteve muitos aspectos da bandeira da monarquia. Dá uma olhadinha como era a bandeira monárquica. A bandeira da monarquia, ela tem um losango amarelo e ela tem um fundo verde. Símbolos, essas cores, são representações, são símbolos da família real. A família Bragança, de Dom Pedro I, e a família Habsburgo, da Imperatriz Leopoldina. Quando os republicanos transformaram essa bandeira monárquica em uma bandeira republicana, eles simplesmente tiraram a parte central, que é o símbolo da monarquia, e implementaram um azul celeste, que é representativo do dia de como estava o céu, como é que estava o céu na noite em que foi implementada a República no Brasil. É por isso que você percebe facilmente o Cruzeiro do Sul na nossa bandeira. Então, atenção, a nossa bandeira ela é positivista, pelo lema que há no meio e pela manutenção das cores. Então, aquela história de que o verde é das matas, o amarelo é do ouro, isso é uma certa invenção para tentar apagar a memória monárquica que está presente sim na nossa bandeira. Um outro elemento muito importante dessa batalha simbólica, dessa batalha de símbolos, é a dos heróis. Todo povo que se preze ele tem um herói nacional.
Pensa na França, uma grande heroína francesa é a Joana d'Arc. O Brasil também precisava do seu herói. E foi escolhido a dedo um cara chamado Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes. Talvez você não lembre muito desse cara, mas Tiradentes, ele foi um republicano da época da Inconfidência Mineira. Um cara que defendia não só a República, mas a separação de Minas Gerais e algumas áreas do Sudeste do resto do Brasil. E do Brasil, eu digo até de Portugal, porque naquela época o Brasil pertencia a Portugal. Os republicanos se inspiraram em Tiradentes para transformá-lo em herói pelo seguinte motivo. Ele era um mártir, ele morreu defendendo uma causa, ele morreu defendendo a República. E foi feita uma construção, uma narrativa que assemelhasse a história de Tiradentes com a história de Jesus. JC, pois é, porque Tiradentes ele morreu traído. Há um samba muito famoso que conta a história de Tiradentes da seguinte maneira. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil, foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Quer dizer, ele foi traído, assim como Jesus, morreu por uma causa, que no caso dele era a República, no caso de Jesus era o amor ao próximo, mas olha como as histórias são semelhantes, são muito parecidas. A construção física de Tiradentes também foi feita para que ele se assemelhasse ao máximo a Jesus Cristo. Então ficou evidente que esse herói cívico, esse herói nacional, ele foi construído pelos republicanos. A ideia era transpassar um herói que tivesse representado e defendido com unhas e dentes a República. Não só isso, que ele tenha morrido defendendo a República. Por fim, a gente também precisa falar da Constituição que foi implementada. A Constituição de 1891 é a primeira Constituição republicana da história do nosso país. Ela deixa de lado, ela apaga a Constituição monárquica de 1824 e traz algumas novidades. A mais importante dessas novidades está relacionada ao voto. Aqui cabe um parênteses. A nossa Constituição, ela é totalmente ao contrário da nossa bandeira. Se a nossa bandeira foi influenciada pelo positivismo, a nossa Constituição ela é totalmente influenciada pelo projeto liberal, a começar pelo nome. O nome do Brasil era República dos Estados Unidos do Brasil. Deu para perceber que a nossa Constituição ela pegou os valores americanos, pegou o liberalismo norte-americano, tanto que está presente no nome. E vai além. A nossa Constituição ela fala de federalismo, a nossa Constituição ela defende o presidencialismo, o mesmo regime norte-americano. Como eu havia mencionado ainda há pouco, o mais importante aqui é o voto. Por quê? Eu quero que você olhe para cá, para o nosso quadro, e observe os desenhos que eu fiz. Cada um desses bonequinhos é um exemplo de restrição que havia ao voto. Com um parênteses, um voto que era aberto, o voto não era secreto. Todos sabiam em quem você iria votar. E haviam muitas pessoas que estavam impedidas de votar. Eu coloquei aqui quem, de acordo com a Constituição, não poderia votar. Em primeiro lugar, as mulheres. Cabe uma ressalva muito importante. No caso das mulheres, a Constituição não especificava que a mulher estava impedida do voto. Mas naquela época o machismo era tão imperante, tão imponente, que era um consenso social que as mulheres não participavam da cena política. Então, os direitos políticos, os direitos de voto eram impedidos à população feminina. Então, o nosso bonequinho que representa as mulheres. Aqui do lado é uma pequena representação do povo negro. Os ex-escravos libertos, a população negra, muitas vezes era impedida de exercer a sua cidadania política. A Constituição também impedia os militares, os oficiais da baixa patente do Exército, o cara que se matou na Guerra do Paraguai, também não poderia votar. Além disso, clérigos, membros de ordens religiosas estavam impedidos de votar. E por fim, os analfabetos, representados aqui pela caneta e pelo livrinho, acho que deu para perceber. Os analfabetos também não poderiam votar. A gente está percebendo que existe, então, na grande parte da nossa sociedade, uma restrição ao direito de voto durante a Primeira República. A gente fala de uma restrição ao exercício dos direitos políticos. Grande parte da população brasileira estava impedida de votar. Para você ter ideia, havia mais gente votando na monarquia do que durante a Primeira República.
Então, esses anos iniciais demonstram claramente duas coisas. Que a nossa bandeira teve a vitória do projeto positivista, mas na nossa Constituição e na nossa sociedade, o projeto que de fato foi vitorioso foi o projeto liberal dos grandes latifundiários. Tudo bem, espero que você tenha entendido mais sobre a Primeira República, espero que você tenha absorvido tudo que eu disse aqui. Se você ficar com alguma dúvida, qualquer dúvida, bota aqui nos nossos comentários. Se você lembrar alguma coisa, alguma curiosidade sobre esse período, escreve aqui também que a gente vai comentar, a gente vai trocar e vai gerar mais engajamento. Tudo bem? Um forte abraço, tudo de bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!